Olá, meus amigos que gostam de economia e econometria neste mundo inteiro, que acompanham este canal. É um prazer estar aqui com vocês de novo nesse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre o artigo que deu origem à tese que deu o prêmio Nobel para o Daron Acemoglu, que é um economista que deu aula em vários lugares, e ele escreveu um livro muito célebre chamado Por que os Países Fracassam, que deu a ele o prêmio Nobel, e a gente vai falar do principal artigo que ele desenvolveu para andar com essa hipótese que hoje no mundo é bastante aceita. Então, vamos lá. Antes de mais nada, se você gosta desse tema, econometria, economia, finanças, eu acho que esse canal é um canal que talvez seja legal para você seguir, porque eu estou sempre postando coisas interessantes sobre econometria. E para quem está estudando para concursos, eu também posto resolução de questões de econometria que caem nos principais concursos, tipo Banco Central, Tesouro, IPEA, etc. Então, para quem está acompanhando o mundo dos concursos, o canal tem bastante conteúdo específico para você. Então, vamos lá falar. Quem é Daron Acemoglu? É um economista turco-americano, deu aula em várias faculdades importantes dos Estados Unidos, da Europa, e hoje ele é professor do MIT. Ele ganhou o prêmio Nobel em 2024 e ele publicou esse livro aqui, Why Nations Fail, que é um livro muito lido, muito comentado, né? A maioria das pessoas aceita a hipótese dele como uma hipótese válida, interessante, em que ele fala que as nações, os países, eles são ricos ou pobres de acordo com a qualidade das instituições que eles têm. E instituições ele ensina como não apenas uma instituição, tipo um tribunal, sei lá, uma empresa, não, instituição no sentido de respeito à lei, rule of law. Países em que as pessoas respeitam a lei são países que as pessoas são mais ricas. Países onde não existe o respeito à lei são países em que as pessoas são mais pobres, o que faz todo sentido, né? Países pobres tendem a ser mais corruptos, não vão conseguir desenvolver o investimento de pessoas para o futuro, que vai desenvolver o país como um todo, e essa hipótese dele é bastante aceita, né? Tanto que deu o Nobel para ele disso. E qual que foi o artigo principal que ele publicou que deu origem a essa hipótese toda, que deu origem ao livro e toda essa ideia da economia institucional? Esse artigo aqui é um pouco antigo já, inclusive, né? De 2001, se eu não me engano, da American Economic Review, que é um periódico bastante respeitado, né? Um dos maiores do mundo sobre economia, em que ele faz essa investigação com dados empíricos sobre a comparação do desenvolvimento com base na ocupação colonial. Então, os três pesquisadores aqui, e o que eles fazem? Eles vão tentar entender por que países são ricos e países são pobres, né? Por quê? Qual seria uma causa disso? E ele usa uma metodologia chamada variável instrumental, que é uma das metodologias para aplicação de estudo de efeitos causais, né, de inferência causal, para tentar dizer uma coisa causa a outra. Existem várias metodologias, uma delas é a variável instrumental, instrumental variable, em que a gente analisa a relação entre duas variáveis, só que sem ser direto. Então, se eu tenho sei lá, uma variável A e uma variável B, eu digo que elas são associadas, mas que uma não causa a outra. Existe alguma coisa no meio que media essa relação de correlação. E para isso a gente usa um método de duas equações ou mais, né, estágios de equações, para provar que o item A causa o item B e o item B causa o item C. Só que o item A e o item C A e C não são causados diretamente. Existe uma relação causal entre A e C, mas entre A e B, B e C. É isso. Resumindo, né? Então, resumindo coisas muito complexas de uma forma rapidinho aqui, para o vídeo não ficar muito longo. E aí o que ele olha? Ele olha a pobreza em vários países e olha o que tem de dados sobre a colonização europeia. E ele foca nisso, na mortalidade dos colonos europeus que entraram em países da África e da Ásia. Aqui, né, aqui a especificação disso que eu falei, né, as primeiras instituições, as instituições presentes e a performance atual. Ele olha que são vários os países que ele analisa, a grande maioria da África e na Ásia, que foram ocupados por países europeus em períodos coloniais. E ele olha, a principal variável que ele olha é a mortalidade dos colonos. Qual que é a lógica por trás disso? Que países em que os colonos europeus chegaram e ficaram, se desenvolveram mais que países em que os colonos europeus chegaram, morreram muito e decidiram ir embora. Então, ele cita casos na África ou na Ásia que os europeus vinham, eles morriam muito de doença, de calor, ou de guerras, ou qualquer coisa que causasse a morte deles, então eles iam embora.
Eles não ficavam muito tempo nesse país, então eles tentavam extrair o máximo possível de riqueza que eles conseguiam e ir embora. Nos países em que eles foram para ficar, eles levaram a lógica das instituições que eles tinham construído na Europa naquele momento. Então, um sistema jurídico, um sistema econômico, algo parecido, né, com o que deveria ser um sistema bancário financeiro moderno, cortes, tribunais, e isso gerou uma estabilidade institucional que tornou esses países mais ricos, né? O primeiro capítulo desse livro, do Why Nations Fail, ele começa falando da Austrália, que era o caso de um casal que tinha sido condenado por roubo, alguma coisa assim, e eles tinham sido condenados a serem expulsos para a Austrália. E aí, no caminho, quando eles chegam na Austrália, o chefe do navio que levou eles rouba os bens deles. E aí eles reclamam para uma corte local na Austrália, deve ser uma coisa no princípio da história colonial da Austrália, e essa corte diz que o comandante de navio tem que devolver os bens desses dois prisioneiros que tinham sido roubados por ele, do comandante de navio. E aí no final acho que eles não recebem os bens de volta, mas mostra como já há muito tempo, mesmo criminosos, já tinham direitos, que era uma coisa que na própria Inglaterra não tinha. Então a Austrália criou uma instituição que garantia direitos fundamentais a pessoas que eram criminosos, bandidos que nem deveriam ter. Isso mostra a raiz, né, a semente de instituições que mais tarde vieram a ser o sistema de justiça, de persecução penal, leis, códigos de leis, constituições e um respeito às instituições no sentido de poder da lei, né? Ou seja, países, né, a hipótese desse artigo principal, países em que os colonizadores vieram e ficaram, se tornaram ricos porque esses colonizadores construíram instituições que deram origem à riqueza, em comparação com países em que os colonizadores só tiraram as coisas, riquezas naturais, minerais, e foram embora e deixaram os povos que já estavam ali numa situação pior do que estavam antes. E aí ele analisa várias séries de dados em relação a isso, mortalidade dos colonos europeus que chegaram, analisa vários países sobre isso. E a conclusão dele, ele encontra aqui umas relações que são que explicam melhor essa ideia. E aí a conclusão dele é essa, né? Lá no final vai ter uma parte de conclusões que ele conclui isso que a gente está discutindo aqui. Se você quiser ler o artigo, eu vou colocar o link para você fazer o download desse artigo, mas a conclusão é essa, né? Que os lugares em que os europeus adotaram uma estratégia de ficar, então Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, eles fizeram colônias e colocaram instituições que faziam um enforcement, né, obrigavam a existir o rule of law, e o rule of law é o Estado de Direito, né? Então lugares onde houve respeito à lei, desculpe, hein? Lugares em que houve um respeito à lei, se tornaram lugares mais sérios. E aí no outro extremo ele cita Congo, a Gold Coast, em que eles colocaram instituições meramente extrativistas. As pessoas, não houve a criação de instituições sérias e por isso se tornaram lugares mais pobres. Essa é a tese que ele defende aqui, que deu origem ao prêmio Nobel que ele ganhou. Bom, isso foi uma passada bem rápida na ideia do artigo do Acemoglu, que deu origem ao livro Why Nations Fail, porque ele ganhou o Nobel em função disso. E falando um pouquinho da variável instrumental, né? Variável instrumental já caiu em alguns concursos, questões sobre variável instrumental, mas é uma coisa bem específica para quem está estudando econometria ou está tentando entender a causalidade de fenômenos sociais complexos, em que existe uma relação de correlação, porém não de causalidade, né? Então você usa uma terceira variável para tentar entender a relação entre duas, essa variável instrumental. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. E se você se interessa por econometria, economia, finanças e temas de ciências sociais, acho que você pode seguir esse canal. Eu sugiro, né, convido você a seguir o canal, porque a gente está sempre postando temas técnicos aqui para uma audiência bastante qualificada. Inclusive pessoas que estão estudando para concursos de instituições como o Banco Central, Tesouro, Fazenda, tantos outros que cobram economia, finanças, econometria de alto nível, para quem quer ser servidor público também. Então, obrigado, um abraço e se gostou, faz comentário aqui, eu vou responder na medida do possível, para a gente ir aprofundando essa discussão que
é muito enriquecedora para a gente entender o nosso mundo. Valeu, abraço pessoal, até o próximo vídeo.